Então, pessoal, boa noite a todos. É um prazer tê-los novamente aqui conosco. Eu sou o professor Odécio, né, sou professor do Instituto Federal do Ceará, campus Crateús. Sou membro aqui do GPMAC, né, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Matemática aqui do estado do Ceará. E a gente está aqui nessa nossa empreitada, né, no nosso segundo encontro do preparatório para o ENC, né, o Exame Nacional de Qualificação do Profimate. Então, a nossa perspectiva é a de sempre. Hoje a gente vai discutir problemas. Né? A gente não vai se ater tanto à teoria, mas, de certa forma, vai trabalhar sobre ela, resolvendo os problemas. Assim, são problemas que a gente traz. A princípio, eu não estou optando por resolver problemas de ENCs anteriores, porque, em grande parte, esses problemas já estão resolvidos no site e afins, né? E tem muitas soluções na internet. Então, o que eu estou trazendo, no caso, são problemas equivalentes, de igual complexidade, às vezes um pouco maior, para que a gente retome os conceitos, retome as ideias, para não ficar repetindo questões. Né? Mas o engraçado é que quando você começa a buscar outras referências, outras leituras, fazer outras questões, você começa a entrar numa zona de convergência que mostra mais ou menos para onde é que o Enki caminha. Do jeito que a gente faz essas análises dos vestibulares, do Enem, afins, de forma que a gente não consegue acertar o que vai cair, mas previsibilizar uma região de maior incidência de problemas, o ENC não é muito diferente. Né? Os nossos grupos de WhatsApp, aí a gente já conversa faz umas semanas, e de certa forma a gente já tem, assim, uma ideia do que vem, do que não vem, de que fonte os elaboradores bebem. E esse primeiro problema é um problema bem interessante, é um problema que eu peguei de um livro do Caminha, daquela coleção lá da SBM, que eu não tinha me atentado. Com base nesse problema, caiu uma questão, acho que foi no ENC 2021.1 ou foi 2021.2. Uma questão equivalente a essa. Era o primeiro problema da prova, que a primeira coisa que pedia era que você provasse que 9 dividia 10 elevado a n menos 1, né, com n nos naturais. E depois pedia para que você provasse o critério de divisibilidade por 9, né, que um número é divisível por 9, se somente se a soma dos seus algarismos também for. Aí quando eu olhei esse problema do caminho, quase 7 anos anterior ao exame, o princípio é o mesmo. Tanto que eu adaptei de sorte que entrasse na convergência. Então, o nosso primeiro problema é justamente esse. Prove que para todo k nos naturais, o número 10 elevado a k menos 1, ele é composto, ele é um múltiplo de 9, no qual o algarismo 9 ocorre exatamente k vezes. Se você olhar lá no ENC de 2021, não sei se 21 ou 21.2, é essa mesma questão. Então, a hashtag fica a dica. Os livros da SBM são excelentes referências para exercício. Vocês estão conseguindo... Pronto, 2021.1. Vocês estão conseguindo me ver, pessoal? Aliás, vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Tá, tá bom. Sim. Tanto ver como ouvir. Pode até falar um pouquinho mais baixo, tá? Sim, professor. O áudio tá bom aqui também, obrigado. Tá certo, obrigado, gente. Então, bom, vamos provar, né, que 2 elevado a k menos 1 é um múltiplo de 9. Pessoal, eu fiz aqui da maneira mais grosseira. Eu fiz usando indução. Mas isso daqui é muito rápido se você fizer por congruência, né? Você sabe que 10 é congruo a 1 módulo 9. Rapidíssimo. Simples. Eleva ambos os lados a k, já que k é um inteiro. Na verdade, é um natural. Então, 10 elevado a k é congruo a 1 elevado a k módulo 9. Só que 1 elevado a k é 1. Então, 10 elevado a k é congruo a 1 módulo 9. Isso significa dizer que 9 divide a diferença entre esses camaradas, né? Tá pronto, já mataria de sorte a primeira, uma forma bem rápida. Mas se você quiser fazer aqui por indução, já que muitos casos de divisibilidade podem ser resolvidos por indução, então aí, ó, para k igual a 1, 10 elevado a 1 menos 1 é 9, e 9 divide 9. Então, para k igual a 1, isso é verdade. Aí, suponha que 10 elevado a k menos 1 seja um múltiplo de 9. Ou seja, de fato, 9 divide 10 elevado a k menos 1. Logo, existe um m pertencente aos inteiros, né? Tal que 10 elevado a k menos 1 é da forma 9m. Passando 1 para o outro lado, então o 10k é 9m mais 1.
como eu preciso, por indução, provar que isso também é válido para o caso K mais 1, então vamos estipular quem é esse camarada aqui. Vamos ver se realmente esse camarada aqui dá um múltiplo de 9. 10 elevado a k mais 1 menos 1, você pode escrever 10 elevado a k vezes 10 elevado a 1 menos 1, ou seja, 10 elevado a k vezes 10 menos 1. Por hipótese de indução, que você pega aqui no ponto 2, 10 elevado a k é 9m mais 1, né, vezes 10 menos 1. E aí, fazendo essas continhas aqui, distribui o 10, subtrai, coloca 9 em evidência, você conclui que 9, isso daqui é 9 que multiplica 10m mais 1. Ou seja, de fato, ele é um múltiplo de 9. Então, isso daqui é uma forma de você provar usando indução. Lógico, congruência também seria bem simples. Agora vamos provar que esse camarada, além de tudo, é um número composto. Bom, gente, agora, uma coisa que a gente sabe é essa identidade aqui. Essa identidade aqui eu venho batendo na tecla há muito tempo, né? Que A elevado a N menos B elevado a N, com N natural, escreve-se dessa forma, né? A menos B vezes esse somatóriozinho aqui. Quando você aplica isso daqui para o 10 elevado a K menos 1, isso daqui dá 10 menos 1, e multiplica isso daqui. Ou seja, é 9 que multiplica essa soma de potências de 10. Agora, obviamente esse número é composto, porque ele é 9 vezes alguma coisa, 9 é composto, quadrado perfeito. Isso daqui, se você usar a fórmula da PG, isso daqui é uma soma de K termos em PG, cujo primeiro termo você pode observar como sendo 1, a razão é 10, e tem exatamente K termos. Então você pode escrever isso daqui da forma 10 elevado a K menos 1 sobre 9, né? Esse número é composto. E aí, a grande sacada é o seguinte, aqui é 9 que multiplica esse somatório. Eu devia ter escrito isso, acabei não escrevendo. Esse 10 elevado a K menos 1 sobre 9, 10 elevado a K menos 10 elevado a K é um camarada que tem K zeros. Se eu subtrair isso de 1, isso é um camarada que tem K noves. Dividido por 9, já que lá na soma da PG é a razão menos 1, né? Então fica 10 menos 1, que é 9. Isso daqui vai dar um camarada com K uns. Vezes 9 vai ser um camarada que tem exatamente K algarismos iguais a 9. Que era a última coisa que você precisava observar. Então esse camarada, 10 elevado a n menos 1, ele é um múltiplo de 9, ele é um número composto, e o algarismo 9 ocorre exatamente K vezes. Que era o que a questão que pedia para a gente. Ok? Inclusive, eu coloquei um note que foi esse argumento que eu usei. O 10 elevado a K menos 1. 10 elevado a K é um sujeito que tem K zeros. Menos 1 dá um sujeito que tem exatamente K noves. E com isso a gente finaliza o problema 1. Dúvida, gente? Pois não, Fábio? Odessa, tu acha que a banca acharia ruim se você colocasse que esses 10 elevados a k qualquer, na verdade, é um número na base 10? Uma vez seria 1, etc., na base 10? Acredito Acha que que a não. banca reclamaria? Acredito que não. Se a banca do reclamou do meu exame, que foi uma avacalhação medonha, não reclama de ninguém, Porque não. o que a gente tá vendo aí, na verdade, é 1 vezes 10 elevado a k menos 1, 1 vezes 10 elevado a k menos 2, que é 1 número, né, com vários 1s, Isso. k em k vezes. Sim. E aí 9 vezes isso fica 9ks da mesma forma. Sim. Odessa, pode só repetir o argumento da congruência aí? O argumento por congruência, né? Rapidinho. Tranquilo. A gente sabe que 10 é congruente a 1 módulo 9, né? Já que 10 menos 1 é 9, dá certo. Isso. Aí elevamos ambos os lados a k, então vai ficar 10 elevado a k congruo a 1 elevado a k, que é 1, módulo 9. Portanto, a gente chegaria à congruência 10 elevado a k congruo a 1 módulo 9. Que aí... morreu, né? Esse argumento da congruência é bom, Marcos,
porque ele mata logo para você provar que, de fato, 9 divide essa diferença. Mas ainda sobrariam duas coisas a provar. Né? Que ele é composto, ou seja, que ele se escreve como um produto de dois números. E também que ele tem exatamente K noves. Aí ficariam duas coisas que a congruência não seria capaz de lidar e que esse ajuste aqui que a gente fez deu. Mas essa primeira parte, para provar por congruência, é bem rápido. Dúvida, galera? Deu para entender bacana aqui essa solução por indução? E essa identidade aqui, ela é excepcional, viu? Você faz miséria com ela, sabendo ajustar, ela ainda rende bem mais. Dúvidas? Tranquilo. Segundo problema, gente. Esse problema aqui, ele apareceu também no Enki, equivalente a esse, falando sobre o algoritmo da divisão de Euclides. Só não lembro qual foi o Enki, mas depois, quando vocês estiverem resolvendo as questões do Enki, se forem posteriores a essa aula, vocês vão ver que existem questões similares, às vezes com a mesma pegada. Só lembrem que essas questões são todas anteriores a todos os Enkis. Basta que vocês olhem na bibliografia que a gente recomenda. Então, assim, é muito gritante o apelo que a banca tem pelos escritos da SBM. Então, eu continuo batendo na mesma tecla. Consultem os livros da SBM. Problema 2. Dados A1, A2 e B pertencente aos inteiros, B diferente de zero. Temos que B divide A1 menos A2 se e somente se A1 e A2 deixam o mesmo resto na divisão por B. Isso aqui é um resultado bacana. Né? Então, você tem que um número divide uma diferença se e somente se esses números deixam o mesmo resto da divisão por ele. Bom, como é pedido um se somente se, a gente tem que fazer ida e volta, né? Então, a ida, ou seja, suponha que B divide A1 menos A2. Você tem que provar, então, que A1 e A2 deixam o mesmo resto na divisão por B. Então, suponha que o A1 e A2 deixem aqui o mesmo resto na divisão por B. Pelo algoritmo de Euclides, ou seja, pelo algoritmo da divisão, existem Q1 e Q2 inteiros, tais que o A1 se escreve como Q1 mais B vezes B mais R, e o A2 Q2 vezes B mais R. Eu posso até ir mais longe, né? Q1 e Q2 são únicos, né, gente? Pelo algoritmo da divisão de Euclides, o quociente e o resto são únicos. Então, quando eu pego essas duas equações e tomo a diferença entre elas, então vou ficar de um lado A1 menos A2, aí vou subtrair isso daqui, o R vai embora, porque é suposto que eles têm o mesmo resto na divisão, né? Então R vai embora com R, colocando B em evidência, eu tenho isso daqui. Como o Q1 e o Q2 são inteiros, a diferença deles é inteira. Então, A1 menos A2 é um inteiro vezes B. Se isso é um inteiro vezes B, então B divide, né, essa diferença. Então, se A1 e A2 deixam o mesmo resto na divisão por B, então B divide a diferença entre A1 e A2. Ok? Aplicação direta aí do algoritmo de Euclides. Agora fazendo a outra parte, né? Agora você vai supor que B divide a diferença A1 menos A2. Novamente, pelo algoritmo de Euclides, existem Q1, Q2, R1 e R2. Observe que antes eu só supus Q1 e Q2 porque eu tinha certeza que o resto era o mesmo. Agora, como eu não tenho essa certeza, Q1, Q2, R1, R2, respectivos quociente e resto para cada um dos dispositivos. Então, o A1 ele é Q1B mais R1, o A2 é Q2B mais R2. Lembrando que o resto da divisão, né, gente, ele é sempre menor do que o módulo do divisor. Né? Que também é garantido pelo dispositivo de Euclides. O resto é sempre estritamente menor do que o módulo do divisor. Então, R1 é menor do que o módulo de B e R2 também é menor do que o módulo de B. Novamente, tomando a diferença entre essas duas equações, A1 menos A2, você pode colocar bem em evidência, então fica Q1 menos Q2B, R1 menos R2. Como por hipótese, o B divide o A1 menos A2, ou seja, ele divide esse lado de cá,
E, obviamente, o B divide Q1, Q2 vezes B, já que ele é um múltiplo de B. Então, o B ele vai ter que dividir o R1 menos R2. A gente tem que lembrar que o resto da soma é a soma dos restos, correto? Então, se esse cara deixa resto zero e esse cara deixa resto zero, necessariamente esse aqui tem que deixar resto zero na divisão por B também. Portanto, o B divide R1 menos R2. Agora tem que provar que eles são iguais, né? Porque o B dividir a diferença não necessariamente faz com que eles sejam iguais. Mas a desigualdade triangular, sim. Porque como se, por hipótese, o R1... Por hipótese não, né? Pelo dispositivo de Euclides. O R1 é estritamente menor do que o módulo de B, e o R2 estritamente menor do que o módulo de B, tomando a diferença entre esses dois sujeitos, R1 menos R2 vai ser menor do que módulo de B menos módulo de B, que é zero. Então, R1 menos R2 é menor do que zero. Portanto, o R1 vai ser igual ao R2. E aí, de fato, a gente conclui a demonstração. Dúvida, gente? Sim, João João. Lourenço diz. Ai, perdão. Pois não, Aliciane? Só estava lendo o comentário do colega. Pronto. Obrigado. Gente, para quem não sabe, a nossa mestre de cerimônias hoje é a Maria Aliciane. Ela é aluna aqui do IFCE Campus de Crateús. É minha monitora, aluna de iniciação científica, bolsista. Se vocês acham que eu perturbo o juízo de vocês, imagina quando é bolsista. E aluna da graduação. Então, vocês só estão vendo a ponta do iceberg que esse pessoal sofre aqui na minha mão. Obrigado, Aliciane, pela colaboração de hoje. Tá bom, maltrata, mas não tira sangue, né? Às vezes. Sangue só no dia das provas, que aí às vezes cai um pouquinho, mas é bom. É o famoso sangue, suor e lágrima no dia das provas. Exato. O que não mata cria anticorpos. Dá certo. Bom. O Assis está perguntando como ficaria a solução por congruência. Certo. Então, se eles deixam o mesmo resto na divisão, é porque o A1 é congruo ao A2 módulo B, que é o equivalente a dizer que eles têm o mesmo resto na divisão. É porque, por congruência, sai até um negócio bem rápido, né? Chega a ser bem maldoso. Porque você tem que provar que se B divide A1 menos A2, então você tem que provar que o A1 e o A2 deixam o mesmo resto na divisão por B. Só que quando você diz que B divide A1 menos A2, você está dizendo, por congruência, que A1 é congruo a A2 módulo B. Só que dizer que A1 é congruo a A2 módulo B, pela definição de congruência, é dizer que A1 e A2 deixam o mesmo resto na divisão por B. Aí morreu. Não sei se deu para entender aí, pessoal. Você usa a congruência meio que como um cara no meio do campo. Porque, por um lado, se você diz que um número divide uma diferença, e esse número é um número inteiro, observe que B aí é um inteiro positivo, no caso, isso é o caso para o B inteiro positivo, né? Para o inteiro negativo, a congruência vai embora. Certo? Então, para o caso B positivo, é imediato, morreu. Porque se B divide A1 menos A2, na linguagem de congruência, isso significa que o A1 é congruente ao A2 módulo B. Só que dizer que A1 é congruente a A2 módulo B, também na linguagem de congruências, significa dizer que A1 e A2 deixam o mesmo resto na divisão por B. Ou seja, você já fez a primeira implicação. Mas, óbvio, isso daí é o caso do nosso B ser um número positivo, um inteiro positivo. E aí o caso do inteiro negativo, como é que a gente faria? Já que a princípio a gente não tem as congruências módulo inteiros negativos, né? Então uma parte por congruência é imediato. Agora o caso B negativo é que a gente teria que ter um pouco mais de zelo e congruência não nos ajudaria. Mas se o B fosse estritamente positivo, era uma linha. Como diria Elon, é fácil ver. Odécio. Pois não? Você falando. Aí tu tá usando aquela propriedade de modular, né? Da congruência, né? A congruência Isso. B módulo M é a mesma coisa dizer que B é congruência a módulo M. É isso? Sim. Certo.
Odécio, centraliza um Oi. pouco mais a imagem, por favor, porque tá cortando um pouco as letras. É porque esse daqui, de fato, quando eu escaneei, cortou mesmo. Não dá para ficar um pouquinho melhor do que isso, não. Tá bom, tudo bem. Então, problema 3, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Alguém tinha Prove. levantado a mão. Gostaria de se pronunciar ainda? Eu já falei já. Obrigado, viu? Eu levantei a mão também, mas era para falar da centralização da lousa e parece que já foi respondido. Obrigado. Tranquilo, então. Obrigado, gente. Eu ia só comentar, Odécio, que essa informação que você acabou de falar caiu no ENT, tá? Também? Que você tinha que provar que a congruência, se A é congrua módulo M, quer dizer que M divide a B menos A. Pedia para Pronto. mostrar a ida e a volta. Era uma das questões do ENC, acho que 2017.2, uma coisa assim. Show, show. O Enki não tem muito segredo, não, gente. A gente só tem que estar preparado para ele. Mas não tem muito segredo, não. Mas é melhor a gente sempre. Não brincar com a sorte. Com certeza. Prove que o último algarismo de um quadrado perfeito só pode ser 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Provar que um número quadrado perfeito necessariamente tem que terminar em algum desses 6 dígitos. Então, pessoal, não é também um resultado muito difícil, mas é um resultado muito bom saber. Então, por exemplo, prova. No sistema de numeração decimal, a gente pode escrever qualquer número dessa forma, né? Da forma 2m mais r, onde m é um inteiro e o r é um cara entre 0 e 9. Então, o r ele é justamente o algarismo das unidades desse número. Ok? Você coloca, quando você pega e escreve um número, como o Fábio falou anteriormente, no sistema decimal, né, se você tem lá um número, sei lá, de dígitos ABC, na verdade ele pode ser escrito como sendo A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10 elevado a 1, mais C vezes 10 elevado a 0. Então você pode escrever qualquer número assim na base 10. Acaba que esse R, que está entre 0 e 9, é justamente o dígito das unidades. Então a gente tem que ver como é que é o comportamento desse R quando é elevado ao quadrado. Então esse número N ao quadrado, fica isso daqui ao quadrado, produtos notáveis nos dá isso daqui, e colocando o 10 em evidência nos dois primeiros termos, a gente chega nisso daqui. Ou seja, ficou daquela forma 10m, né? 10m, linha, mais um certo R' aqui. Portanto, aqui o R ao quadrado passa a ser o dígito das unidades, para essa representação de N ao quadrado. Então a gente tem que observar como é que é o comportamento do dígito de R ao quadrado agora. Bom, como R é um número que vai de 0 a 9, as possibilidades aqui para R ao quadrado são essas, né? Os números possíveis de 0 a 9, os quadrados desses camaradas, e o resto da divisão que eles têm por 10, que é justamente o que vai dar o último dígito, né? Então o 0 dá 0, 1 é 1, 4 é 4, 9 é 9, o 16 por 10 deixa resto 6, o 25, 5, o 36, 6, o 49, 9, o 64, 4, o 81, 1. Então os possíveis restos de divisão do R ao quadrado, que, por consequência, são os possíveis restos de divisão do N ao quadrado, são 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Então, números terminados nesses dígitos são os possíveis quadrados perfeitos. Obviamente, nem todo número terminado em eles é um quadrado perfeito, né? O 15 termina em 5 e não é um quadrado perfeito. Mas aí, se o número não for terminado em um deles, não tem risco de ser quadrado perfeito. Então, a gente não tem quadrados perfeitos terminados em 2, terminados em 3, terminados em 7, terminados em 8. Isso já é uma boa para você bater o olho e saber que o camarada não é quadrado perfeito. Ok? Dúvida, gente, nesse problema? Não, tranquilo. Show. A Alguém única tá com a mão observação, levantada? a única observação que eu ia fazer aqui pra galera é a forma que tu escreveu, Adeste. Levanta só um pouquinho. A Cis pediu para repetir a última informação. Levanta só um pouquinho, Adeste. Vamos um pouquinho. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Pronto. Essa informação de tirar o 10 vezes A, que é dezena, e verificar o resto R. Porque às vezes algumas pessoas vão olhar para o número
Ah, mas só precisa olhar para o final, porque a justificativa, entende? Sim. Então talvez o cuidado maior na forma de escrever o que tá tudo certo quando você coloca assim, A 10 vezes A mais um R. Até poderia ser assim. Mas a forma de escrever também faz diferença, para não ficar parecendo que tá pegando um caso específico, né? Sim, sim, com certeza. É verdade. Ok, pessoal. Vamos nós. Assis, depois da aula, vai ser colocado no nosso canal do YouTube. Eu vou pedir aí para a Aliciane colocar o link aí no chat. A gente tem um canal no YouTube, toda aula que a gente faz, a gente disponibiliza lá no mesmo dia. Tá ok? Esse resultado aqui eu vou deixar para um pouquinho depois, porque eu vou precisar ele em outro exemplo. Então eu vou passar ele e começar aqui as questões de Olimpíada. Ele é um resultado interessante, mas a gente vai já vir nele aqui. Pessoal, o Enki adora questões de divisibilidade, né? Esse problema ele poderia ter sido resolvido por divisibilidade e por congruência também. Então eu optei por fazer ele nem por um nem por outro, né? E sim apelando um pouco para as nossas boas e velhas fatorações. Então prove que 10 divide 8 elevado a n menos 3 elevado a n menos 6 elevado a n mais 1 elevado a n. Então vamos provar que de fato 10 divide esse número aqui. Bom, primeiro aqui eu resolvi reagrupar esses termos, né? Reescrevi esse número aqui da forma 8 elevado a n menos 3 elevado a n, coloco o sinal de negativo aqui em evidência, 6 elevado a n menos 1 elevado a n, ok? E aí eu vou aplicar aquela fatoração do a elevado a n menos b elevado a n em cada um desses dois camaradas. Se eu aplico sobre 8 elevado a n menos 3 elevado a n, dá aquele a menos b, que multiplica aquele a elevado a n mais tarará, tarará, mais b elevado a n menos 1. Nesse parêntese, se eu aplico novamente aquela fatoração do a elevado a n menos b elevado a n, que foi a gente usou lá no problema 1, vai dar 6 menos 1. E esse aqui, ok? 8 menos 3 é 5, 6 menos 1 é 5, posso colocar o 5 em evidência e escrever isso daqui como 5 vezes esse fator. Portanto, esse camarada aqui é um múltiplo de 5. Meio caminho andado, né? Porque para um número ser divisível por 10, ele tem que ser divisível por 2 e por 5. Então já provei que ele é divisível por 5. E aí, note também que cada uma dessas parcelas aqui, ó, o 2 divide 8 elevado a n menos 6 elevado a n, porque a diferença de números pares, a diferença de números pares é sempre par. E o 2 também divide 3 elevado a n menos 1 elevado a n, que é a diferença de potências de números primos, potência de número, de número ímpar, potência de número ímpar é ímpar, e a diferença entre números ímpares é um número par. Portanto, o 2 também divide essa diferença. Então, como o 2 divide essa parcela e divide essa, então ele divide a diferença entre elas. Ok? Então, 2 divide essa sentença. Então, se o 5 divide a sentença e 2 divide a sentença, portanto, o 10 divide a sentença. Tranquilo, gente? Daniel está perguntando se precisa provar esta última informação sobre a subtração de dois pares e dois ímpares. Assim, no ENC, eu sou adepto do melhor prevenir do que remediar. Então, na dúvida, ali, como diria Fermat, no cantinho da página, ou você coloca como observação a ideia da solução, ou faz uma soluçãozinha ali mesmo, porque na dúvida é melhor pecar por excesso. Se bem que são resultados já bem conhecidos, mas como eles nem são trazidos no material de vocês, não tem nenhum teorema clássico a respeito, na dúvida você prova. Tranquilo, gente? Agora, uma solução que eu pensei depois, por congruência.
Eu adoro só falar as soluções para vocês, para depois vocês tentarem escrever. Às vezes é porque eu sou desleixado e lesado. Às vezes é porque eu sou maldoso mesmo. Bom, pessoal, o 2 e o 5 são coprimos, correto? O máximo divisor comum entre eles é 1. Tranquilo? Se o máximo divisor comum entre eles é 1, então se eu tenho assim uma congruência A congruo a B, módulo 2, e ao mesmo tempo A congruo a B, módulo 5, ou seja, se o A é congruo a B, tanto o módulo 2 como o módulo 5, o A também é congruo a B, módulo 10, que é 2 vezes 5. Isso é uma propriedade das congruências, correto? Se eu tenho dois caras relativamente primos entre si, e existe uma congruência igual, módulo 1, módulo outro, então essa congruência também é válida para o produto entre eles. O 8, gente, ele é congruo a 3, módulo 2. Aliás, perdão. O 8 é congruo a 6, módulo 2. Elevando ambos os lados a n, então o 8 elevado a n é congruente a 6 elevado a n, módulo 2. Isso daria certo já seria uma congruência. Da mesma forma que 3 é congruo a 1, módulo 2, elevando a n também. Então você conseguiria uma congruência aí para esses dois. Por outro lado, o 8 é congruo a 3, módulo 5. Ao passo que o 6 é congruo a 1, módulo 5. Então você conseguiu congruências módulo 2 e módulo 5 para esses camaradas que estão envolvidos aí. E aí você poderia, por congruência, tentar criar uma congruência comum para chegar nesse resultado. Esse resultado, gente, da congruência do produto, eu vou tentar abordar bastante aqui. Porque, querendo ou não, por mais que ele não seja mortalmente necessário para uma boa parte dos problemas, ele é um excelente trunfo na mão para quando você quer congruências em perspectivas maiores. Por que eu falo isso? Os teoremas de congruência que a gente tem são basicamente 3, se vocês lembram. Teoremas. Alguém lembra dele de cabeça? É que na prática não são 3, são 4, né? É o famoso quarteto fantástico da congruência. Alguém lembra dos teoremas fundamentais de congruência? O pequeno teorema de Fermat. Correto. O de Wilson. Isso. O de Euler. O de Euler. Tá faltando um. Não sei como que Caxias está esperando para atacar. O pequeno teorema de Fermat, que são dois, né? Já foi dito, já. Foi dito já, né? Não, porque tem a versão do pequeno, né? E tem o teorema. Né, professor? Teorema de Euler já foi também, tá faltando um. Teorema do resto. Teorema do resto. Na verdade, teorema chinês do resto, né? Teorema chinês do resto. É o famoso quarteto fantástico das congruências, né? Tem até um artigo que eu mandei para vocês uma vez, com questões falando sobre o quarteto fantástico, né? Então, mas a princípio todos eles trabalham com números efetivamente pequenos, ou então restritos, né? Porque a maioria fala sobre primos e tudo. Então, às vezes, quando você precisa fazer congruências de números um pouco maiores, é interessante decompor esses números e criar semicongruências com as parcelas, de modo que essas parcelas sejam primos entre si, de modo a criar uma única congruência maior com o produto deles. Então, é um resultado que não é mortal, você pode fazer por outros métodos, mas é uma excelente cartada. Então, a gente, durante aqui alguns problemas, a gente vai tentar abordá-los. Essa questão aqui, pessoal, é da Olimpíada da Hungria, mas ele já caiu no ENC. Para ser mais específico, essa daqui, ó. Já caiu no ENC. A questão da Hungria é só essa daqui de baixo. Aí, como eu vi que no ENC tinha caído essa, eu peguei e criei um adaptado entre os dois. Aqui é um híbrido, sabe? Então, prove que A mais B divide A elevado a K mais B elevado a K, com a B pertencente aos inteiros e o K nos naturais, e aí, com base nisso, prove que o 5 divide essa soma. Bom, gente, aí a irmã gêmea malvada da A elevado a N menos B elevado a N é A elevado a K mais B elevado a K, que também é fortíssima e é pouco utilizada. Então, essa fatoração aqui você pode provar facilmente por indução.
né? A elevado a K mais B elevado a K se escreve dessa forma. Como esse número aqui que está dentro do parêntese, gente, é somas e diferenças de potências de números inteiros, obviamente é um número inteiro. Por quê? Porque os inteiros, eles são fechados para soma, para subtração e para multiplicação. Como essa parcela aqui tem basicamente soma, subtração e multiplicação, e como todos são inteiros, o resultado também é um inteiro. Você pode até argumentar isso daqui na hora, né? Como fulano de tal pertence aos inteiros, pois o conjunto dos números inteiros é fechado para soma, diferença e produto, de fato ele só não é fechado para divisão e para radiciação, né? Então, de fato, o A mais B divide A elevado a K mais B elevado a K. Ok? Sabendo essa fatoração aqui, o resultado é imediato. Óbvio, argumente adequadamente sobre esse fator que está dentro de parênteses. Como diria Elon, é fácil ver, mas não custa escrever. E no item B, você quer provar que essa soma aqui é divisível por 5. Obviamente, gente, se vocês quisessem fazer isso daqui por congruência, não matava ninguém, né? O 4, ele é congruo a menos 1 módulo 5. Aqui o 3 é congruente a menos 2 módulo 5. Vocês teriam que trabalhar com alguns números negativos, ou então pegar algumas potências desses camaradas aqui, mas dava certo. Mas ao invés de trabalhar com congruências, pense no seguinte, agora que no ENC, se vocês observarem, toda questão que tem A e B, ela não é de qualquer jeito. Normalmente você usa o item A para provar o item B. Até mesmo se você não conseguiu provar o item A, use ele para provar o item B que você ainda pontua. Certo? Então, eu não vou usar o resultado do A para provar o B, porque como eu não fiz A, não caia nisso não, você pontua. Você pontua sim. Ok? Então, a gente sabe que o 5 divide 5 elevado a 99. Óbvio. E pelo item A, se eu pego 1 elevado a 9 mais 4 elevado a 9 e aplico aquela fatoração, dá isso daqui. Isso daqui, obviamente, dá 5. Isso daqui dá um inteiro. Agora, se você pega 2 elevado a 99 mais 3 elevado a 99, pela mesma fatoração, isso daqui dá 5, mais esse camarada, que obviamente é um inteiro. Então, como o 5 divide 1 elevado a 9 mais 4 elevado a 9, e o 5 divide 2 elevado a 9 mais 3 elevado a 99, então ele vai dividir a soma desses 5 camaradas, que encerra a nossa demonstração. Tranquilo, gente? Deu para entender essa solução aí? Odécio. Pois não, Annelise? Nessa segunda linha, lá no final você colocou 2 vezes 3 é 97, mais 3 é 97. Não seria 98? 98. Sim, sim. Tá, ajeitem aí. Okay. De fato é 98. Obrigado, Anny. Nada, meu Deus. Gente, dúvida? Tudo tranquilo nessa daqui? Como o item A já tinha sido cobrado em um ENC, aí eu fiz aqui um híbrido entre esses camaradinhas aí. Ok? Próximo problema, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Se A e B são naturais e o produto AB divide A quadrado mais B quadrado, mostre que A é igual a B. Então, gente, se o AB divide A quadrado mais B quadrado, então existe um K nos inteiros, tal que A quadrado mais B quadrado é ABK. Correto? Obrigado. Aí o que acontece? Nesse último aqui, muitas vezes é interessante você pensar em alguns problemas como se eles fossem adaptações de outros. Não sei se vocês lembram, eu fiz essa discussão faz pouco tempo, usando como exemplo um vídeo do Luciano Monteiro, né? Lá das Olimpíadas de Matemática, dos treinamentos e afins. Que às vezes um problema é muito complicado de ser atacado de imediato e você precisa fazer um redimensionamento dele.
Então, observe aqui que você tem, por exemplo, a quadrado mais b quadrado igual a abk. Isso daqui, a princípio, tem 3 variáveis. Agora, imagine que essa sentença aqui ela pode ser reinterpretada da seguinte forma. Imagine que isso daqui pode ser entendido como: na equação x² menos bkx mais b² igual a 0, o a é uma raiz. Se o a é a raiz, então posso substituir o a por x nessa expressão, nessa equação, e ela fica análoga à anterior. Então eu saio de um problema, entre aspas, de teoria dos números, de equação diofantina quadrada de segunda ordem, para um problema de equação de segundo grau. Vocês entenderam qual é a pegada do negócio? Por vezes, saber redimensionar o problema sobre outra perspectiva sai de um problema que é lindo de falar, como equação diofantina de segunda ordem quadrática, para um problema de equação de segundo grau. Às vezes você tem mais ferramentas de um do que do outro naquele momento. E aí você consegue pelo menos trabalhar melhor o problema. Se não conseguir resolver por completo, pelo menos consegue uma pontuação mais à frente do que você conseguiria. Então, às vezes no ENC a gente tem que ter essas estratégias, sabe? Não sei resolver tudo, não significa que eu não posso desenvolver alguma coisa. Então, quando eu redimensiono esse problema de teoria dos números para um problema sobre números e funções, eu tenho uma equação de segundo grau. Em equação de segundo grau, a gente leva para Bhaskara, né? Então, como essa equação ela tem pelo menos uma raiz, que é o a, então o discriminante dela tem que ser maior ou igual a 0. Concordam? Então, analisando o discriminante, a gente vai ter a equação aqui b² k² menos 4b² maior ou igual a 0. Bota aqui bem em evidência. b² é maior ou igual a 0, então o que pode mudar alguma coisa é o sinal desse k² menos 4. Então, k² menos 4 maior ou igual a 0. E aí, resolvendo essa equação de segundo grau, você tem que o k tem que estar nesse intervalo aqui, né? De menos infinito a 2 ou de 2 a mais infinito. Como esse k é inteiro, e aí pegando as menores possibilidades para ele, eu vou aqui tomar k igual a 1 ou k igual a 2. Para k igual a 2, eu chego a essa expressão aqui, né, que AB é igual a 2. Como esses camaradas são inteiros, gente, para que um produto seja 2, um deles tem que ser 1, o outro deles tem que ser 2. Se o k for 1 e o produto é 1, então um deles tem que ser 1, o outro deles também, ou então os dois tem que ser menos 1. Né? Aí, juntando essas informações, exatamente, Assis, eu troquei o A pelo X para formar uma equação de segundo grau. Então, fazendo o resto das contas, que eu deixei aqui para vocês terminarem, o A é necessariamente igual ao B. E aí a gente finaliza o nosso problema. O bacana desse problema é que às vezes você chega das maneiras tradicionais, como quando a gente usou a divisibilidade de forma direta, a um problema que você não sabe resolver, ou está numa dimensão que você não lembra como é, mas você consegue reinterpretar para algo mais tangível. Digamos que você não tenha conseguido fazer todo, mas se você chegou por aqui assim, você pontua mais do que se você tivesse simplesmente deixado no a² mais b² igual a abk. Você simplesmente aplicou a noção de divisibilidade e que não pontua praticamente nada na grade oficial do corretor. Agora, se você impele outra solução, o corretor é obrigado a criar uma grade sobre você. E quando você obriga o corretor a criar uma grade sobre você, ele lhe obriga a pontuar. Vão por mim. Quem corrigiu o meu ENC deve ter tido muita raiva, viu? Porque eu não fiz nenhuma questão igual à grade oficial. Todas as minhas foram diferentes e graças a Deus deu certo. Por isso, um método que eu defendo muito é: coloque o corredor numa situação delicada. Propõe uma solução que se você não sabe a solução clássica, busque uma solução alternativa. Porque aí ele é obrigado a criar uma grade de pontuação alternativa. E que ela vai ser baseada na sua solução. Então, se em algum momento você perdeu algo na sua solução, você não perdeu a questão toda. Ok? Fica aí a premissa desse problema para essas duas reflexões. Certo? Exatamente, a gente ganha quando pede revisão. Teve um colega da minha turma que, no ENC,
Ele pediu revisão de algumas questões, a gente trocou umas ideias e graças a Deus também deu certo para ele na época. É sempre assim, a gente sempre tem que ter trunfos, né? Professor, Então, me surgiu uma dúvida ali na questão anterior, se o senhor puder só me retornar um pouquinho. Por que que o Posso. K é igual a 1 ou K é igual a 2? Eu não entendi o porquê. aqui são os inteiros mais próximos dessa solução. Observe que quando eu resolvo essa inequação aqui do segundo grau, e eu tomo esses camaradas aqui são sobre a reta, né? Então são números reais. Mas como esse K é um inteiro, na divisibilidade, eu adotei os dois inteiros mais próximos desse intervalo de convergência aqui. O K igual a 1 e o K igual a 2. Porque se eu tivesse tão logo tomado outros valores, ó, perderia esse sentido aqui. Já que isso daqui é uma soma de quadrados, e só pode deixar esse camarada, só pode deixar resto 0 ou resto 1, esse camarada aqui só pode deixar resto 0 ou resto 1, então os restos possíveis seriam 0 com 0 que dá 0, 0 com 1 que dá 1, 1 com 1 que é 2. 0 não faz sentido, porque senão aqui seria a soma de quadrados dando 0, portanto esses caras seriam necessariamente igual a 0, o que mataria aqui, já que o produto de zeros é 0, e 0 não pode dividir ninguém, então os únicos números possíveis seriam 1 e 2. Observado que os camaradas que são quadrados perfeitos, no caso A quadrado e B quadrado são números quadrados perfeitos, então eles só podem deixar resto 0 ou 1 na divisão por 4. Por isso as escolhas de K igual a 0 e K igual a 1. Aliás, de K igual a 1 e K igual a 2, perdão. Ok? Na verdade, nem precisava do 1, né, Odessa? Porque eu... Eu coloquei o 1 porque eu gosto de ficar lembrando desse critério. Eu gosto de ficar do critério do 0 e do 1. Tranquilo? Eu não sei quem foi que perguntou, mas ficou claro o porquê da escolha do K igual a 1 e K igual a 2? Prof, sim, eu não tinha entendido do 1, porque se eu jogasse 1, mas aí talvez lá em cima o senhor justificou. Porque se eu jogasse 1 ali naquela solução de 1 ao quadrado menos 4, seria menos 3, e aí menos 3 não seria maior ou igual a 0. Por isso que me surgiu a dúvida. Exato. Eu sempre faço a análise só para ficar lembrando do que a teoria diz. Mas, de fato, se você observasse tão somente ainda a equação, K igual a 1, a gente já podia deixar de lado. Ok, moçada? Mais alguma dúvida? É bom que vocês fiquem observando isso, que vocês estão começando a ficar mais atentos aos detalhes. Significa que o negócio está começando a fluir. Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta? Eu vou morrer dizendo isso, gente. Consultem os livros da SBM, por favor. Eles são tão bonitinhos, tão cheirosinhos, tão coloridos, tão bem diagramados. Tem tanta questão do Enki de vocês que vai sair de lá. Por favor. A SBM devia me mandar um livro de brinde. Eu faço tanta propaganda assim, de grátis. Um livro, não, uma carrada, né? Ah, é. Assis, tu tá no nosso grupo do WhatsApp, cara? Eu já respondi isso lá, mas se tu ainda não tiver, tu pode depois me chamar no privado, que eu te passo eles, inclusive. Beleza? A gente já fez aí uma análise comparada dos livros da SBM, onde aparecem o maior número de questões do Enki. A gente já fez esse estudo aí. Aliás, eu tô vivendo em função do Enki faz um tempo já. Mas é bom. Ó, essa questão aqui, gente, ela é muito bacana. Ela já caiu, inclusive, numa prova minha. Né? E é uma questão muito boa. Para n maior do que 3 inteiro, prove que 1 fatorial mais 2 fatorial mais 3 fatorial mais n fatorial nunca é um quadrado perfeito. Não sei se vocês viram, no Enki passado caiu essa questão, né? Só que não o 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, e sim a 1 vezes 1 fatorial, 2 vezes 2 fatorial, 3 vezes 3 fatorial, até o j vezes j fatorial. Foi uma questão que a gente fez na aula passada, eu nem lembrava que tinha caído no Enki. E uma ideia equivalente a ela, você aplica aqui. Como é que você prova que um número nunca é quadrado perfeito? Tem várias formas, né? Por exemplo, quem são os números quadrados perfeitos? São os números que deixam resto 0 e 1 na divisão por 4. Seria uma possibilidade também de estudar os restos da divisão por 4. Aí você pensa, poxa, Odessa, eu vou buscar isso aonde? Onde é que tem resto de divisão e fatorial? Do teorema de Wilson. Então, uma solução alternativa para esse problema seria você aplicar o teorema de Wilson. Aquele que diz que P menos 1 fatorial
é congruo a menos 1 módulo P, né, com P'. Na verdade, é se somente se, né? Se P é primo, então vale o Wilson. Se vale o Wilson, então necessariamente P é primo. É se somente se. É um exercício do livro de vocês, inclusive. Mas aí eu não quis fazer isso. Quis usar um resultado anterior. Aquele resultado que a gente provou, em que o último algarismo de um número quadrado perfeito, ele só pode ser 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Então veja que 5 fatorial é 120. E para todo número maior do que 5, o n fatorial ele é n menos 1 fatorial. Como n é maior do que 5, então n menos 1 fatorial é maior do que 5, que multiplica 5 menos 1 fatorial. Ou seja, todos os fatoriais a partir de 5, eles terminam em 0. Ou seja, de 5 fatorial, mais 6 fatorial, mais 7 fatorial, mais 8 fatorial, até o n fatorial, o último algarismo sempre vai ser 0. Então, dessa soma aqui, o dígito das unidades ele vai ser determinado pelo 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial, que são os fatoriais que não terminam em 0. 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial e 4 fatorial, a soma dá 32, cujo último dígito é 2. Portanto, essa soma de fatoriais, ela vai deixar resto 2 na divisão por 10. Ou seja, o último dígito dela é 2. O último algarismo dela é 2. E a gente sabe que números quadrados perfeitos ou terminam em 0, ou em 1, 4, 5, 6 ou 9. Como o nosso camarada termina em 2, ele nunca será um quadrado perfeito. E aí morreu o problema. Dúvida, gente? Odessa? Oba, Fábio. Não, só pensei também na dica, já que você falou aí desse argumento, também seria bom meio que mesclar ele usando a questão do terminar em 0 e 1 divisível por 4, porque a partir do 4 fatorial, todo mundo é divisível por 4, né? Deixa resto 0. Então, show, verdade. Então você pode também usar esse argumento, olhando só 1, 2 ou 3 fatorial e vendo se deixa resto 0 ou 1. Não fala agora deixa resto 2, então não pode ser, né? Então é outra maneira também. Boa, bastante. O critério da divisão por 4 aqui também é legal. Show. Bom a questão assim que você consegue visualizar muitas soluções. Pois não, Milão? Professor, eu acho que dá 33, né? Não a soma. Aí o resto é 3, mas só que também, né? No quadrado perfeito não deixa resto 3. Ô, Jesus, eu errei na soma. É o clássico erro do cabra, né? Tem as ideias malucas que na hora erra numa soma no final. E o pior é que isso está gravado, né? Eu não vou disponibilizar essa gravação, não, viu? Eu vivo dizendo para os meus alunos que eles Misericórdia, prof, libera. Que eles não acontece com todo mundo, Odécio. Fala que eu vou de propósito para ver se tinha alguém prestando atenção, né? Essa, cara, acho que essa daí, depois dos anos 2000, já perdeu o efeito, amigão. Já usei muito, viu? Acho que o prazo de validade da minha já acabou, mas vou me amarrar aí e agradeço o apoio de vocês. Gente, outro problema, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente vai aqui para o próximo problema, é o problema 9. Né? Esse problema eu achei ele muito bacana, porque ele traz outra formulação para o conceito de MDC, né, que também é um conceito que cai muito na parte de aritmética lá no ENC. Né? Então sejam A, B, C e D inteiros, tais que o AB é diferente de 0, AD menos BC é 1. Então prove que essa fração aí é uma fração irredutível. Eu confesso para vocês que quando eu fiz ela pela primeira vez em sala, eu usei números complexos. Motivo. AD menos BC, se você pensa nos números complexos A mais BI e C mais DI, e faz o produto entre eles, está justamente esse camaradinho aí. Acho que, se não me engano, é na parte real. Não, na parte imaginária. E aí você consegue remodelar esse problema como um problema de divisão de números complexos. E aí fica bem legalzinho a solução. Eu fiz isso daí na disciplina de variável complexa, né? Aí eu gosto de vez em quando pegar umas questões que não são de variável complexa e dar uma roupagem de variável complexa. Mas esse problema é um problema bem bacana também, porque ele usa outra ideia de máximo divisor comum que a gente esquece.
que se você tem dois números que são primos entre si, eles podem ser escritos como combinação linear, meio que como uma diofantina. A gente usa constantemente essa escrita quando vai resolver as diofantinas, mas esquece o que efetivamente aquilo tem por trás. Então, na minha prova, para que eu prove que essa fração aqui é irredutível, basta eu provar que o máximo divisor comum deles é 1, já que uma fração irredutível é uma fração, né, que não pode ser simplificada. Ou seja, o único múltiplo comum do numerador e do denominador é 1. O único divisor comum, perdão. Então, a gente sabe que se o máximo divisor comum entre dois caras é 1, então existem dois inteiros, sei lá, chamá-los de U e V, tais que a combinação linear desses inteiros com o x e o y, que são primos entre si, dá 1. Correto? Então, se eu quero provar que esses dois camaradas aqui, a princípio, são 1, então eu tenho que encontrar quem são esses U e V suficientes para que A mais B, U, mais C mais D, V, dá 1. Observe que eu não estou supondo que isso é verdade. Eu estou escrevendo isso daqui e eu quero saber se é possível encontrar o U e o V de sorte que isso daqui seja satisfeito. Porque se for possível encontrar U e V inteiros que satisfaçam isso, então é verdade que A mais B e C mais D são primos entre si. Isso é outra técnica, pessoal, que eu brinco com o pessoal, que é quando você rouba na questão. Você não sabe provar diretamente o que a questão pede, mas assuma que aquilo é verdade e começa a fazer conta em cima daquilo. Isso funciona muito para você provar desigualdades. Você quer provar uma desigualdade que você não sabe por que é verdade. Suponha que ela seja verdade e tá aqui para fazer conta. Eleve ao quadrado, tá aqui raiz, passa para um lado, passa para o outro, divide de um lado, divide de um outro, chama a mamãe para ajudar. Chega um momento que você vai chegar numa expressão que é verdade. Aquela sentença que você chega é o que a gente chama de raiz do problema. A partir dela, se você fizer o caminho oposto do que você já fez, você vai estar provando a desigualdade. Isso é uma técnica que eu praticamente adoro. Quer saber como é que você prova a desigualdade das médias? Suponha que ela seja verdade. X mais y dividido por 2 maior ou igual do que a raiz de xy. Passe o 2 para o outro lado. Eleve ao quadrado. Você vai chegar que raiz de x menos raiz de y é maior ou igual a zero. Isso é verdade, porque todo número real ao quadrado é sempre positivo. Quando você desenvolve isso, magicamente aparece a desigualdade das médias. Então, por vezes, se você não sabe provar o que você quer, assuma que aquilo é verdade e comece a manipular. Em algum momento, você vai ter uma forma de entender o problema de outra perspectiva. Faz o problema ao contrário e você vai estar provando o que você quer. Lógico, você apaga, coloca na folha de rascunho para o corretor não ver que você roubou. Mas não custa nada. E na grande maioria dos fatos isso dá certo, viu? E isso é 1. Você quer provar que isso é 1. Se isso é 1, então a combinação linear tem que existir. Se eu conseguir provar que realmente U e V são existíveis, se é possível encontrar U e V inteiros com isso, você provou que realmente eles são primos entre si. E aí, gente, usando as condições do problema, é quase isso, amigão. Começa a escrever de baixo para cima. É quase isso mesmo. Então, pelas condições do problema, você sabe que AD menos BC é 1. E aí você faz as escolhas apropriadas no momento para pegar o que você tem e chegar no que você quer. Então, se você toma o U como sendo D, dado no problema, e o V como sendo menos B, como é que vai ficar? AD menos BC igual a 1. Só que o seu D é U. Então, o AD fica o AU, que não tem nada a ver com o late coração, cachorro late coração. A referência foi péssima, mas foi para não perder a piada. E se o menos B é o V, então esse menos BC vai ficar VC, né? Igual a 1. Então pronto, o AU mais VC é 1. Se você chega bem aqui em cima e distribui, gente, AU está aqui, nessa primeira distribuição. CV também está aqui, nessa primeira distribuição. Agora falta você estipular quem seria o BU e o DV. Ok. Então,
Você pega aqui, ó, essa sentença que você quer provar se é verdade ou não. E aí distribui AU mais BU, CV mais DV. Coloca o AU com CV juntos, que você já estipulou aqui que dá 1. E esse BU mais DV. Só que o U é D. Então, BU vira BD. Já o seu V vale menos B. Então, o DB fica menos DB. BD, DB subtraindo dá 0. 1 mais 0 dá 1. Ou seja, de fato, essa combinação linear dá 1. E se essa combinação linear dá 1, então essa igualdade é satisfeita. E se essa igualdade é satisfeita, significa dizer que o A mais B e o C mais D são primos entre si. Portanto, a fração criada por eles é uma fração irredutível. Odécio. Oba! Por que ficou esse AD menos BC igual a 1? Tu tirou de onde isso aí? Por qual razão? Do enunciado. Ah, do enunciado, certo. Eu não tinha visto o enunciado não, né? Está só a solução. Show. Então parece meio forçada, mas por vezes é bom que você manipule a resposta em função da pergunta. Você não sabe atacar diretamente a pergunta. Pegue o que ela pressupõe, manipule e tente encontrar algo que você consegue forjar para chegar no resultado. Parece meio criminoso, mas não custa nada. Nossos alunos, na hora do desespero, não pegam os números do enunciado, somam, multiplicam, dividem e ficam testando o gabarito. É a nossa vez de pagar pelos pecados. Só que de uma maneira um pouco mais elegante. Mas o princípio é o mesmo. Deu para entender aí, gente, como foi a pegada nessa questão? Por mais que ela seja ligeiramente mais complicada do que as demais? Sim, deu. Beleza, Lécio. Para aqui mais um probleminha. Gente, essa questão aqui, se um dia não cair no ENC, eu não sei não, viu? Que é uma das questões mais bonitas sobre essa parte de aritmética que eu já tenha visto. Então, sejam A e B números naturais, tais que A mais 1 sobre B mais B mais 1 sobre A também é natural. Nessas condições aí, prove que o MDC entre A e B é menor ou igual do que a raiz quadrada da sua soma. E aí, eu vou apresentar para vocês outra formulação do MDC. Aliás, tem várias questõezinhas aí que eu vou sempre bater na tecla do MDC, as possíveis configurações que o MDC pode ter num problema. Desde a sua definição, que ele é o máximo divisor comum, então ele é o maior cara que divide os elementos, como também a sua forma de escrever em combinação linear, como também a forma dele dividir potências ou não. Então são formulações de MDC que a gente precisa saber. Aliás, que a gente sabe, mas precisa lembrar. Então vamos lá. Veja o que eu tenho. Eu tenho que o A e B são naturais e que A mais 1 sobre B mais B mais 1 sobre A também é natural. Então vamos lá. O D, seja D o máximo divisor comum entre o A e o B. Como ele é o máximo divisor comum, então o D divide o A e o D divide o B, já que ele é um divisor comum, né? Mas como o A é divisível por D e o B também é divisível por D, então, pela divisibilidade, existem inteiros U e V, tal que o A é um múltiplo de D e o B também é um múltiplo de D, onde o U e o V são primos, né? Primos entre si. Ok? Agora, pessoal, a gente pode começar a brincar com esses camaradas aqui. A gente sabe que esse sujeito, A mais 1 sobre B, B mais 1 sobre A, ele é um número natural. Mas eu estipulei que o A é DU e que o B é DV. Então vamos substituir aqui esses camaradas. O A, DU, o B, DV. Então A mais 1 sobre B mais B mais 1 sobre A se escreve dessa forma. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, nessa fração, eu vou multiplicar numerador e denominador por U, por isso que fica DU quadrado mais U. Já nessa daqui, eu vou multiplicar numerador e denominador por V, por isso que fica DV quadrado mais V, e aqui, obviamente, fica
DUV e aqui embaixo também DUV. De certa forma, o que eu fiz foi tirar MMC, né? Entre o DV e o DU, e aí reescrevi assim. Agora perceba o seguinte, colocando o U e o V em evidência onde dá, colocando o U em evidência, fica U, DU mais 1, V, DV mais 1 sobre DUV. E aí, escrevendo um pouquinho melhor, e agora colocando V em evidência, perdão, D em evidência, essa expressão fica D, que multiplica U quadrado mais V quadrado, mais o V, dividido por DUV. Ok? Só fiz aqui deixar exclusivamente em função de U, V e D. Agora, esse camarada aqui, que é o mesmo camarada do início, que estava em função de A e B, obviamente ele é um número natural, porque foi dado por hipótese que ele seria um natural. Gente, se esse camarada é um natural, esse múltiplo dele também é um natural, correto? Observe que a diferença dessa linha aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver quando o meu mouse está passando, mas esse camarada aqui de cima, se ele é um natural, esse camarada aqui também é. Já que eu peguei um natural e multipliquei por U e V, que também são naturais. É um natural também. Só que se eu fizer essa simplificação, gente, ó, corto o V daqui com o V daqui, fica só dividido por D, correto? Aí esse D aqui mata esse, então sobra U quadrado mais V quadrado. E aqui fica U mais V dividido por D. Grande Elton, bem-vindo, o homem das boas notícias. Então esse camarada aqui, ó, beleza, é um natural. E esse cara aqui também tem que ser um natural. U mais V sobre D também tem que ser um natural. Já que esse cara é natural, essa soma é natural, portanto essa parcela aqui tem que ser natural. Então, o U mais V ele tem que pertencer aos naturais. Para pertencer aos naturais, então, essa fração aqui tem que ser aquela boa e velha fração aparente, né? Ou seja, o D tem que dividir o mais V. Isso aí a gente sabe que o divisor é sempre menor ou igual do que o número dividido, né? O divisor é sempre menor ou igual ao dividendo. Senão essa divisão não faz sentido. Não nos inteiros. Então, se o D divide a soma, é porque o D o D é menor ou igual do que a soma. Se eu multiplicar ambos os lados por D, DD dá D quadrado, e aqui dá D, U mais V. Distribuindo, DU, DV. Só que o D era o MDC entre A e B, que eu disse lá em cima. Menor ou igual. DU é o A, lá de cima. O DV é o B, lá de cima. Passando a raiz quadrada nos dois lados, já que esses caras são naturais. Então, o máximo divisor comum entre A e B é menor ou igual do que a raiz quadrada de AB. E aí fica resolvido o problema. Okay? Então, é muito forte, gente, quando a gente está trabalhando em MDC, lembrar o que o MDC significa e quais são as possibilidades que você tem. E mais forte do que isso, pessoal, é lembrar que nos naturais, qualquer fração é aparente. Ou seja, qualquer fração, o denominador tem que dividir o numerador. E lembrar que qualquer divisor é menor ou igual do que o seu quociente. Beleza, gente? Deu para compreender aqui como é que foi a sacada dela? Onde a gente usou a definição de máximo divisor comum, buscou também, rebuscou a definição de divisibilidade, e daí então começou a manipular. De onde é essa questão, Zé? Tu botou aí, não foi? Eu acho que é da Olimpíada da China. Da Rússia, é Rússia. Questão 10. Tacada, viu? Bonita, né, cara? Cara, eu comecei a ter mais simpatia em ler coisas que não estão em português, porque você perde muita coisa bonita, cara, quando você não tenta, né? Eu não falo nada, mas a minha leitura em inglês está até melhorando de uns anos para cá, porque tem muita questão bonita, gente, tem muita questão bonita. Eu acho que eu comecei a ficar mais forte quando eu descobri Anne, Fábio, Neto, que o nosso professor de matemática discreta pegava questões de um livro russo.
Aí eu comecei a me obrigar a ler outras coisas em outras línguas. Aí que eu comecei a passar nas disciplinas dele. Foi algo meio forçado, né? Mas como diz a física, né? Um gás perfeito só desenvolve trabalho submetido à pressão, né? Eu acho que só deu certo por conta disso, né? Bom, se ninguém teve nenhuma dúvida, a gente vai sair um pouco das Olimpíadas Internacionais e eu comecei a escavocar as Olimpíadas daqui, né, do Brasil. E eu encontrei uma pancada de questão do Encke. Por exemplo, a 10ª Olimpíada de Matemática, ela remonta dos anos 90. E tem questões do Encke equivalentes a elas. E esse material é um material da SBM, então, como queríamos demonstrar. Então, questão 11, né? Determine todos os primos que são soma e diferença de dois primos. Ok, então você quer descobrir, primeiro, se existe, né, um primo que seja soma de primos. E que, ao mesmo tempo, seja diferença de outros dois primos. Né? Esse negócio de misturar primo não dá muito certo, não, mas eu acho que aqui a gente consegue ter um controle, né? Nas festas da família é um negócio mais complicado. Mas aqui a gente consegue ter um controle. Minhas referências são péssimas. Eu preciso parar com isso. Bom, então seja P1', tal que existam P1, P2, P3 e P4 inteiros, também primos, tal que esse seu P, ele é, ao mesmo tempo, uma soma de primos e uma diferença de primos. Então vamos aqui assumir que o P1 seja maior ou igual ao P2, já que, a princípio, a gente não tem primos iguais, né? Sempre tem um primo maior do que o outro. E assumo o P4 maior do que o P3, porque como eu fiz aqui P4 menos P3, para conservar isso daqui positivo, né? Já que números primos são, né, positivos. Agora vamos começar aqui as análises. Se o P é o P1 mais o P2, ou seja, se esse primo é a soma de primos, ou o P1 ou o P2 tem que ser 2. Por quê? Porque o 2 é o único primo que é par. Se nenhum deles fosse o 2, os dois teriam que ser necessariamente ímpares. E a soma de ímpares é par. Absurdo, porque P é primo. Então, pelo menos um desses caras tem que ser o 2. Então, sem perda de generalidade, assuma que o P1 é 2. Se não for, é o P2, aí é análogo, né? Então, só aí você já tem que o P1 vale 2. Da mesma forma, gente, o P3 tem que ser 2. Ou seja, esse camaradinho aqui tem que ser 2. Por quê? Porque se o P4 fosse, o P3 tinha que ser um primo maior do que 2. Seria ímpar, e essa diferença daria negativo. Que não é interessante. Então, P3 também tem que ser 2. Até aqui, beleza? Como foi que, pela observância da primalidade do P, eu tenho que o P1 e o P3 são necessariamente 2? Senão a gente estaria soma e diferença de ímpares, seria par, e por conta disso a gente perderia o P'. Tranquilo, gente? Bom, silêncio de vocês eu vou entender como tranquilo. Então, ó, se o P ele é o P1 mais P2, e o P1 é 2, então P2 vai ser o P menos 2. E da mesma forma, como o P é o P4 menos P3, e o P3 é 2, passando para o outro lado, o P4 é o P mais 2. Então, eu resumi o meu problema a 3 camaradas agora. Ao P2, ao P e ao P4. Já que o P1 e o P3 eu já sei quem são. Então, o P2 é o P menos 2, é o menor deles, seguido do P, e o maior dentre eles é o P mais 2. Então, observe, gente, que o P2, o P e o P4, eles são 3 números ímpares e consecutivos, correto? Porque os consecutivos seriam P menos 1, P e P mais 1. Agora, os ímpares consecutivos é o P, que é um primo ímpar, o anterior ímpar dele é o P menos 2, e o consecutivo dele ímpar é o P mais 2. Então, o P menos 2, o P e o P mais 2 são ímpares consecutivos. E se eles são ímpares consecutivos, algum deles tem que ser um múltiplo de 3.
E se a gente tem ímpares consecutivos, pelo menos um deles é um múltiplo de 3, correto? É pelo princípio da casa dos pombos, inclusive. Então, um desses caras tem que ser um múltiplo de 3. Só que, gente, o único primo múltiplo de 3 é o próprio 3. E como esses caras aqui, P2, P e P4, são primos, e algum deles tem que ser múltiplo de 3, então algum deles é o 3. Portanto, algum deles é o 3. Como o menor deles é o P2, que é o P menos 2, então P menos 2 é o próprio 3, portanto o P é 5. Então o único primo que se escreve como soma de primos e como diferença de primos é o próprio 5, que por um lado é 2 mais 3, por outro lado o 5 como diferença de primos é o 7 menos 2. 7 menos 2. Show. Bacana, gente? Tranquilo como a gente observou a primalidade de cada termo desse. E é sempre forte lembrar que o único cara que é par e primo é o 2, né? Par e primo é o 2. Então, qualquer coisa que aparece soma de primos, diferença de primos e afins, é interessante pensar que se o 2 estiver ali, ele vai levar a paridade para algum lugar. Na ausência dele, você está indo para os pares. Na presença dele, você está indo para os ímpares. Diz, Fábio. A única observação que eu faço é que essa sequência que o Horácio colocou, 3, 5, 7, até onde eu lembro, é o único trigêmeos primos, né? São 3 primos consecutivos, dado, é claro, na sequência de 3 ímpares. Porque tem vários primos gêmeos, né? Então, dá para provar que existem infinitos primos gêmeos, mas é bem complicado. Agora, trigêmeos, só existe um. Eu acredito que uma das ideias seria parecida com essa que o Horácio fez aí. E provar que só tem essa. Sim. Bacana, Fábio. Na verdade, tem um teorema que mata esse problema bem rapidinho, que chama Teorema de Liouville. Diz que você encontra infinitos primos se você pega uma progressão aritmética no qual o primeiro termo e a razão são primos entre si. Então, se você pega uma progressão aritmética em que o primeiro termo e a razão são primos entre si, nessa progressão você encontra infinitos primos. Entretanto, esses primos nunca vão ser consecutivos. Aí fica fácil você provar por absurdo e você não vai conseguir os trigêmeos. Agora, provar o teorema de Liouville é massacrante. Mas aí, dado o teorema, tem muita coisa legal. Certo? Dúvida, gente, sobre isso? Ok. Próximo problema. Tranquilo. Então, seja K pertencente aos inteiros, K positivo, tal que K mais 1 sobre 3 é um quadrado perfeito. Prove que K sobre 3 e K mais 1 são quadrados perfeitos. Então, suponha que o K seja maior do que 0 e que esse K mais 1 sobre 3, é um quadrado perfeito. Então, prove que K sobre 3 e K mais 1 também são quadrados perfeitos. Isso é legal, isso é legal. Tem uma questão do Encke, gente, que é parecida com essa. Não é essa, mas é parecida com essa. Que é para você provar que se tu tem números primos entre si, cujo produto é um quadrado perfeito, então necessariamente cada um deles é um quadrado perfeito. Então, números primos entre si, cujo produto é quadrado perfeito, são necessariamente quadrados perfeitos. Isso é um resultado muito legal que já caiu no Encke. Se vocês forem revisitar as provas, vocês vão encontrar esse problema. Um problema bem bacana. Então, vamos lá. Gente, como o K e o K mais 1, eles são números consecutivos, é claro que o máximo divisor comum deles é 1, né? Isso daqui é um dos primeiros exercícios que tem no material de vocês. Oba, Fábio, tu levantou a mão? Não, só queria fazer a observação de que tem uma das questões do material da gente que fala que se esses caras são primos entre si, um quadrado perfeito, você vai verificar que os fatores primos desse cara do quadrado perfeito são elevados ao quadrado, são fatores únicos de cada um deles, né? Show. Tem uma informação dessa no nosso material. Ah, bacana, bacana. Isso daí já mata uma boa parte da demonstração, né? Então, olha só.
se o K e o K mais 1 são consecutivos, então o K mais 1 são primos entre si. Então o máximo divisor comum entre eles é 1. Então, gente, ó, se o 3 divide o K, então K sobre 3 e K mais 1 continuam primo entre si, não é? Se os camaradas são primos entre si, então um deles dividido por um divisor seu continua primo com o outro. Agora, se o 3 divide o K mais 1, então K mais 1 sobre 3 também é coprimo. Isso é até um resultado que tem no material de vocês, né? Se o D divide A e o máximo divisor comum de A e B for 1, então o máximo divisor comum de A sobre D, B também é 1. Isso acho que é um exercício resolvido do material de vocês. Que eu estou usando aqui no caso. Aí eu coloquei K terços e K mais 1 terços, porque como eu tenho aquele produto ali, K mais 1 sobre 3, eu não sei se o 3 vai dividir o K ou se vai dividir o K mais 1. Então sou obrigado a, entre aspas, obrigado a estudar cada uma das possibilidades. Certo? E, gente, como o número é quadrado perfeito, não custa nada você observar o resto da divisão dele por 3, né? Por isso, eu vou analisar sobre Z3, que é a forma de você dizer que você está analisando os restos da divisão por 3. Então, vamos aqui analisar as possibilidades que você tem sobre o K. Obviamente, na divisão por 3. Por que 3? Porque se eu estou falando de quadrados perfeitos, um resultado que eu tenho é que vai ficar resto 0 ou 1 na divisão por 3. Então, primeiro caso, se o K ele deixa resto 1 na divisão por 3, ou seja, se o K é congruente a 1 módulo 3, somando um dos dois lados, o K mais 1 é congruo a 2, né, módulo 3, e se eu pego essas duas congruências, aqui eu supus K congruo a 1, e aqui eu tirei dela K mais 1 congruo a 2, e multiplico uma pela outra, já que isso é possível, né, fica K mais 1, que é o produto do lado esquerdo, congruo ao produto do lado direito, que é 1 vezes 2, que é 2, módulo 3. Agora, pessoal, vamos usar o que o enunciado deu. Pelo enunciado, K mais 1 sobre 3 é um quadrado perfeito. Então, K mais 1 sobre 3 se escreve da forma n ao quadrado, né? O n pertencente aos inteiros. Passando o 3 para o outro lado, K mais 1 é 3n quadrado. E o K mais 1, pelo que a gente viu, né, é congruo a 2. Então, pela transitividade das congruências, já que a gente sabe que congruência goza da propriedade transitiva, né, dado que a congruência é uma relação de equivalência, né, se a gente prova isso também no material, então, K mais 1 igual a 3n quadrado, então, substituindo aqui em cima, 3n quadrado é congruo a 2 módulo 3. Isso é um absurdo, gente, porque n ao quadrado ele tem que ser congruo a 0, módulo 3, ou congruo a 1, módulo 3, já que ele é um quadrado perfeito. Correto, gente? Ele não pode ser congruo a 2. Ou ele é congruo a 0, ou ele é congruo a 1. Então, o caso em que o K deixa resto 1 na divisão por 3, gera um absurdo. Então, você descarta. Outro caso possível. Se você vê agora que o K deixa resto 2 na divisão por 3. Ou seja, se o K é congruente a 2 módulo 3. Somando um dos dois lados, então K mais 1 é congruente a 3 e 3 é congruente a 0, né? Módulo 3. E nesse caso, dizer que K mais 1 é congruente a 0 módulo 3 significa dizer que o 3 divide o K mais 1. Se o 3 divide K mais 1, e como a gente sabe isso daqui, né? Que o K mais 1 sobre 3 é relativamente primo com o K, e, como por hipótese, o K mais 1 sobre 3 é um quadrado perfeito, pelo resultado que eu falei para vocês, né? Se eu tenho dois caras que são primos entre si, e o produto entre eles é um quadrado perfeito, significa que cada um deles tem que ser quadrado perfeito. Isso é um absurdo, porque o K é congruo a 2,
e quadrados perfeitos são congruos a 0 ou 1. E o K mais 1 sobre 3, por mais que seja congruo a 0, o absurdo já está aqui sobre o K, né? Porque aí, no caso, se esses caras são primos entre si e o produto deles é um quadrado perfeito, cada um deles tem que ser quadrado perfeito. E o K não pode ser porque deixa resto 2 na divisão por 3. Então, o K não pode deixar resto 2 na divisão por 3. O último caso a ser analisado é se o K for congruente a 0 módulo 3. Bom, se o K é congruo a 0 módulo 3, então o 3 divide K. E aí, por conta daquele nosso resultado anterior, né, como o K e o K mais 1 são primos entre si, o K terços e o K mais 1 também são. E aí, novamente, pelo aquele resultado que eu falei para vocês, como esses dois camaradas são primos, e o produto entre eles é um quadrado perfeito, então cada um deles tem que ser um quadrado perfeito. E isso pode acontecer porque, por hipótese, o K deixa resto 0 na divisão por 3. O K mais 1 deixa resto 1. Então, eles são potencialmente quadrados perfeitos. E é isso que eu queria demonstrar, que o K terços e o K mais 1 são quadrados perfeitos. E com isso a gente finaliza a demonstração. Dúvida, gente? Por mais que a questão seja trabalhosa, ficou claro aí como é que a gente usou esse critério de congruência para observar quando é que o número é quadrado perfeito ou não? Ok. Vamos lá, próximo. São muitos problemas, eu sempre coloco uma quantidade abrupta de problemas, não com a esperança de resolver todos, mas de deixar um ou outro aí para vocês ficarem se divertindo depois da aula. Então, outro problema, né? Às vezes eu fujo muito da geometria, para deixar para os demais colegas, mas essa questão aqui, ela é geométrica, mas ela é quase uma questão de aritmética. Dado um poliedro convexo com número ímpar de faces, mostre que existe pelo menos uma face com um número par de lados. Então você tem um poliedro convexo, né? Ou seja, vale a relação de Euler, que o número de faces é ímpar. Você tem que provar que pelo menos uma das faces tem um número par de lados. Bom, se você quer provar que existe pelo menos uma, suponha que não existe nenhuma. Suponha que todas as faces têm um número ímpar de lados. Então, seja F1, F2 até a F 2N mais 1, as faces do seu poliedro, e K1, K2 até o Kn mais 1, o número de lados de cada face. Aí o que é que a gente sabe lá da boa e velha geometria espacial? Que quando eu faço o somatório de todos os lados sobre as faces, então eu vou estar fazendo o quê? Eu estou pegando aqui todos os números de lados de face, né? K1 é o número de lados da face F1, K2 da face F2, até o K 2N mais 1. Observe que eu tenho o quê? Eu tenho uma quantidade ímpar de parcelas e, por hipótese, cada número desse, que é a quantidade de lados, é ímpar. Então, eu tenho a soma de números ímpares em uma quantidade ímpar. A gente sabe que a soma de números ímpares é par, mas a soma de números ímpares em quantidade ímpar é ímpar. Então, como eu tenho, por hipótese, apenas números ímpares em uma quantidade ímpar de vezes, então essa soma vai dar ímpar. Porém, a gente também sabe, lá ainda pela característica de Euler, dos poliedros, que o número de lados das faces, a soma do número de lados das faces, é 2 vezes o número de arestas, correto? Então, 2 vezes A é igual ao somatório sobre as faces. Só que o somatório sobre as faces é a soma de números ímpares em uma quantidade ímpar de vezes. Então, é um número ímpar. Por outro lado, 2 vezes o número de arestas é uma quantidade par. Então, isso é um absurdo, pois 2 vezes A é um número par. Então,
para um somatório aqui de coisas hipoteticamente ímpares dar um número par, pelo menos uma delas tem que ser par. Para que então eu tenha uma quantidade par de ímpares, que vai dar par, mais uma quantidade par de pares, que vai dar par, e, portanto, o resultado final, que é o dobro de arestas, vai dar par também. Então, pelo menos uma das faces tem que ter uma quantidade par de lados. Dúvida, gente? Tranquilo aí. Apesar de ser uma questão de geometria espacial, o argumento dela é todo sobre aritmética, né? É todo sobre paridade. É sempre bom lembrar da característica de Euler, né? Vou deixar essa daqui para depois, para vocês darem uma olhadinha. O nosso tempo está se esvaindo, por mais que a gente tenha começado mais cedo. Mas eu nunca consigo dar conta de tudo que eu planejo. Algo totalmente normal. E provavelmente, se não for essa, é a próxima que vai ser a nossa saideira. Essa questão, pessoal, ela caiu no ENC faz pouco tempo. Se vocês forem observar, se ela não for de 2020, ela é de 2021. E ela é uma questão da década de 90, da OBM. Então, nada de novo. Então, olha só. Seja x0 e x1 raízes de x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Seja y raiz cúbica de x0 mais raiz cúbica de x1. Encontre R e S em função de A e B para os quais y cubo mais RY mais S seja igual a zero. E aí encontre uma raiz para essa equação em função de P e Q. Então vamos lá. Observe essa equação aqui do segundo grau, x² mais bx mais c igual a zero, onde x0 e x1 são suas raízes, o número y é a raiz cúbica de x0 mais raiz cúbica de x1, e aí encontre R e S para que eles satisfaçam essa equação cúbica. Vamos lá. Gente, ó, como eu tenho uma equação de segundo grau, e x1 e x2 são as raízes, pelas relações de Ra, a soma é menos b sobre A, que no nosso caso dá menos b. O produto das raízes, que é x0 vezes x1, é c sobre A, e dá c. E aí, nesse caso, como foi dado que o y é a raiz cúbica de x0 mais a raiz cúbica de x1, se eu elevo ambos os lados ao cubo, y ao cubo vai ser essa soma ao cubo, e aí eu posso escrever esse produto notável como sendo o cubo do primeiro mais o cubo do segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo, que multiplica a soma. Aquele produto notável que eu chamei a atenção de vocês na aula passada, né? A cubo mais b cubo mais 3ab, que multiplica a mais b. Por que eu faço isso? Porque aí o y cubo, essa raiz cancela com potência, essa raiz cancela com potência. Aqui eu posso colocar em um único radical, né? Raiz cúbica de x0, x1. E esse camarada aqui, ó, raiz cúbica de x0 mais raiz cúbica de x1, é o próprio y que foi idealizado aqui no começo. E aí, ó, x0 mais x1 por G-Ra é menos b. x0, x1 por G-Ra é c. E aí eu consigo fazer o b e o c aparecer aqui. Então isso daqui dá y cubo menos, igual a menos b, mais 3 raiz cúbica de cy. Jogando tudo para o mesmo lado da equação, y3 menos 3 raiz cúbica de cy mais b é igual a zero. Se eu comparo com a equação que ele pediu, que é y3 mais ry mais s, é porque o r é menos 3 raiz cúbica de c e o s é o b. Então aí fica respondido o item A. O r e o s é necessários para o problema. Um é menos 3 raiz cúbica de c e o outro é b. Aí ele pede para que a gente resolva essa equação aqui. Z cubo mais PZ mais Q. Observe que é essa mesma equação aqui, né? Que eu encontrei no item anterior. Y cubo mais RY mais S igual a B. Então, o P
dessa equação tem que ser igual ao R dessa, e o Q dessa equação tem que ser igual ao S dessa. O S é B, pelo que eu vi no item A, e o R é menos 3 raiz cúbica de C. Se eu isolo o C, né, passo o menos 3 para o outro lado e levo ambos os lados ao cubo, o C é menos P cubo sobre 27, e o Q é o próprio B. Por que eu faço isso? Porque eu não sei calcular P e Q. Mas o B e o C, eu sei de onde vieram. O B e o C veio daquela equação do segundo grau do início do problema. Então, se eu devolvo o B e o C para a equação de origem do problema, que é x² mais bx mais c igual a 0, então x² mais B, que vale P, que vale Q, perdão, mais C, que vale P cubo sobre 27. Tudo isso igual a 0. E se eu aplico a fórmula de Bhaskara, o x dessa equação, que vai ser o mesmo x da solução da equação cúbica, vai ser o quê? Vai ser isso daqui. Aí o x0 vai ser a solução com um positivo, o x1 vai ser a solução com um negativo, e como o y, que é a solução do meu problema, é a raiz cúbica de x0 mais a raiz cúbica de x1, o x0 é esse camarada feio aqui, o x1 é esse outro camarada feio aqui, e, portanto, o y é esse jovenzinho aqui. Então, essa é a solução da sua equação cúbica. Indiretamente, pessoal, nessa questão que caiu no ENC, ele lhe pediu para provar a fórmula de Cardano-Tartaglia para uma equação cúbica. Não é nada, assim, excepcional. É uma questão da década de 90 da Olimpíada de Matemática. Gente, dúvida nesse problema? Dúvida? Já ia falar o dessa, que era a equação de Tartaglia. Isso. Se vocês olharem, se eu não me engano, se ele não está no exame de 2020, está no de 2021. E não... Deus não tem mais de Ferrari, né, Odessa? A de Ferrari dá mais trabalho que a de quarto grau. Sim, sim. Aí deixa para outra disciplina, né? João Paulo, poder usar tu até pode, sabe, cara? Mas aí tu tinha que minimamente justificar. Aí ela é mais complicada. Aí, pessoal, eu vou aqui para a minha questão saideira. Né? Vão ficar muitos problemas aí, que são muitos problemas legais, que a gente podia resolver, mas aí eles vão ficar para que vocês deem uma olhada para outra oportunidade, né? E aí a gente vai aqui para o nosso último problema. Essa questão é bem bacana. Né? Ela é similar a uma questão que caiu no último ENC, que era uma questão de 2 itens, que primeiro ele pedia para provar que 9... Eu já comentei ela no começo do problema, né? Sobre o critério de divisibilidade por 9. Então, mostre que existe um número da forma 1, 9, 9, 9, 9, 9, onde esse 9 aparece N vezes, 1, com mais de 2 noves, que é um múltiplo de 1991. Então, prove que existe um número, né? Múltiplo de 1991, que tem quase a mesma cara que ele, onde o 9 aparece mais de 2 vezes. Porque se aparecesse só 2 vezes, seria ele próprio, né? Aí não teria o que provar, porque um número é múltiplo de si mesmo. Mas além dele, existe outro número com a configuração similar à dele, com a quantidade maior de 9s. Então vamos lá. Solução. Aqui eu fiz 2 formas, gente. Eu fiz uma usando a aritmética modular e eu fiz uma sobre o princípio da casa dos pombos. Então, ó, note que esse número aqui, ó, 1000 não, né? 1,99999 N vezes 1, ele é esse número aqui, 2,0000000, N mais uma vez menos 9. Isso daqui é intuitivo, né? O 1991 é o 2000 menos 9. Aí o próximo aqui com mais um 9 é o 20.000 menos 9, e assim por diante. Ou seja, o seu número aqui, ele sempre tem um zero a mais do que o número que contém as quantidades 9. E como ele termina em 1, então ele foi subtraído de 9. Certo? Essa daqui é uma sacada muito boa, porque se esse camarada tem N mais 1 zeros, então posso escrever ele dessa forma aqui.
2 vezes 10 elevado a n mais 1, que é um camarada que começa pelo 2 e tem n mais 1 zeros, menos 9. Então a gente já tem uma cara melhor para tratar com esse número. Agora a gente sabe que o 2000 ele é congruente a 9 módulo 1991, né? Já que 2000 menos 9 é 1991. Só que 2000 é 2 vezes 10 elevado a 3, que é congruo a 9. Se eu multiplico ambos os lados por 10 elevado a n menos 9, então 2 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a n menos 2, é o 10 elevado a n mais 1, congruente a 9 vezes 10 elevado a n menos 2, módulo 1991. Como, gente, o 9 é congruo a 9, se eu subtrair essas duas expressões entre si, né, é como se eu estivesse subtraindo 9 dos dois lados, só que subtrair 9 não existe, né, na aritmética modular. Você tem que pegar uma congruência e subtrair uma pela outra para ter o mesmo efeito. Então eu chego nessa expressão aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a n mais 1 menos 9 é congruente a 9 vezes 10 elevado a n menos 2 vezes 9. E se eu coloco o 9 em evidência, fica isso daqui. Ou seja, para que esse teu número aqui, que é equivalente a esse, seja um múltiplo de 1991, então esse camarada aqui, ó, tem que deixar resto zero na divisão por 1991. Confere? Para que um número seja múltiplo do outro, o resto da divisão tem que ser zero. Então, o resto da divisão desse sujeito é isso daqui. Isso tem que ser congruo a zero. Aí, pessoal, a primeira coisa de aritmética modular que eu quero chamar a atenção de vocês. Existe a lei do corte, né, na aritmética modular. Se você tem uma congruência e tem o mesmo fator multiplicando os dois lados da congruência, esse fator ele pode ser cortado. Então, se eu tenho A vezes B congruente a A vezes C, eu posso cortar o A com o A e deixar B congruente a C. Mas isso não pode ser feito em qualquer ocasião. Tem uma condição para isso. É se o fator que for cortado for relativamente primo com o tipo de congruência. Então, se eu estou aqui, ó, numa congruência módulo 1991, e eu quero, sei lá, cortar o 9 daqui, com o hipotético 9 que tem aqui, já que 0 é igual a 9 vezes 0, eu posso cortar desde que o fator que será cortado for relativamente primo com o módulo da congruência. E no caso, como o 9 e o 1991 são primos entre si, então eu posso cancelar esse 9 de cá com esse 9 de cá. Foi isso aqui que eu fiz, ok? Esse resultado é bacana porque ele começa a limpar a congruência, né? Ela começa a ficar mais diminuta, começa a ficar menorzinha. Então, o meu problema se resumiu a eu provar que 10 elevado a n menos 2 é congruo a 1 módulo 0. Módulo 0, congruo a 0, módulo 1991. E aí cai naquele problema. 1991 é grande e não é primo. Então, eu vou ter que usar aquela sacada que eu tinha falado para vocês. Quem é 1991? Ele é 11 vezes 1000, ele é 11 vezes 181. E agora, tanto 11 como o 181, eles são primos com 10, que é justamente essa base da potência que eu tenho aqui. Então, como o 10 e o 11 são primos entre si, como o 10 e o 181 são primos entre si, eu posso usar o pequeno teorema de Fermat para buscar a congruência sobre eles. Então, se eu uso Fermat entre o 10 e o 181, então 10 elevado a 181 é congruo a 10 módulo 181, pelo teorema de Fermat. Se eu divido os dois lados por 10, eu posso dividir por 10, porque 10 e 181 são primos entre si, então vale a lei do corte. Então 10 elevado a 80 é congruo a 1, módulo 1981. Aplicando Fermat novamente entre o 10 e o 11,
Então, 10 elevado a 11 é congruo a 10, módulo 11. Como 10 e 11 também são primos entre si, dividindo todo mundo por 10, 10 elevado a 10 é congruo a 1, módulo 11. Elevando ambos os lados a 18, 10 elevado a 10 elevado a 18, dá 10 elevado a 180, potência de potência, e 1 elevado a 18 é 1. Então, olha só, encontrei que 10 elevado a 180 é congruo a 1, módulo 181, e também módulo 11. E aí, como 11 e 181 são primos entre si, e como eu tenho uma mesma congruência, que é o 10 elevado a 180 congruo a 1, tanto é congruo a 1, módulo 181, como também é congruo a 1, módulo 11, então ele vai ser congruente, módulo, o produto entre eles. E aí 11 vezes 181 dá, de novo, o 191 que eu queria. Então o 10 elevado a 180 é congruo a 1, módulo 1981. Como eu queria, na verdade, o n-2 aqui no expoente, basta eu tomar o n como sendo 182. Porque aí n-1, n-2, perdão, dá 180 e satisfaz o que eu quero. Então, de fato, existe um número formado por mais de 2 noves que tem aquela configuração 1, 9, 9, 9, 9, 9, n vezes, acabando em 1, e de fato é um múltiplo de 1991. E aí encerra a nossa demonstração. E aí, pessoal, deu para entender essa construção aqui e os inúmeros resultados de aritmética modular? Sim. Okay. Aqui tem uma saída aqui que é pelo princípio da casa dos pombos, e aí eu vou deixar para que vocês leiam. Está aqui uma segunda solução usando o princípio da casa dos pombos. Ela é um pouco mais delicada, mas é isso. Sobrou aqui muito problema para vocês pensarem, né? Muitos problemas bons, muitos problemas legais, que tem indução, que tem PA, PG, né? E aí uns resultados bem legais, mas esse material vai ser disponibilizado já já no WhatsApp para vocês, e a gravação também vai ser disponibilizada já já no nosso canal do YouTube, tá bom? Então eu agradeço desde já a presença de todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. As próximas semanas não será comigo, né? Vou tirar folga e vou deixar aí aos cuidados dos demais colegas, né? Que também vão ser excelentes aulas. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em nos chamar lá nos grupos do WhatsApp. A gente está sempre aqui à inteira disposição de vocês, tá certo? Gente, alguma dúvida? Algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, show, Décio. Obrigado aí, viu, cara? Por nada. Então, boa noite a todos, bom descanso, bom início de semana e até a próxima. Já já eu deixo lá o material lá nos nossos grupos. Até mais, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Tchau, prof. Boa noite. Muito obrigada pela aula. Tchau, tchau. Obrigado. Ótima seleção de questões.